Graça e paz, irmãos amados. Eu agradeço a Deus porque aqui estou mais uma vez, né? O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez para trazer um assunto, um estudo bíblico para a nossa edificação, para a tua e a minha edificação. E o tema de hoje é os 7 selos do Apocalipse. Eu não sou professora de Bíblia, como já disse para vocês, eu não sou teóloga, mas somos todos os alunos na Escola de Jesus. Estou aqui apenas para compartilhar com os irmãos aquilo que eu estudo, né, dos meus devocionais e aquilo que me edifica muito. Eu gosto de também estar transmitindo para edificar outras vidas. E peço a você, né, que você fique comigo até o fim do estudo e compartilhe, se inscreva no canal. Vamos ser ponte, né, para que outros também venham ser edificados e vamos não somente aguardar a volta de Cristo, mas também apressar a sua volta. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, te agradeço pela oportunidade. Te peço perdão por meus pecados, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um dos meus ouvintes, aqueles que já são inscritos no canal e aqueles que ainda não são. Abençoe, Pai amado, ricamente o teu povo, a tua igreja, e que teu Espírito Santo venha verdadeiramente nesse momento ser o nosso professor, o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do estudo é os 7 selos, né? E por que esse assunto é tão importante? Por que é importante a gente entender sobre os 7 selos? Nós vamos, no decorrer do estudo, compreender, através dos 7 selos, o processo de apostasia da igreja, né? A igreja começou pura, começou vitoriosa, depois começou, né, a entrar num declínio espiritual, assim como muitas das vezes acontece com a nossa vida, quando a gente se entrega a Cristo. Ali o primeiro amor tá ali, né, a chama do primeiro amor, mas depois vai se apagando, e se nós não vigiarmos, a chama se apaga por completo. E esse processo a igreja de Deus sofreu desde a sua fundação até os dias atuais. E também esse assunto ele é muito importante porque nós vamos captar nesse estudo, né, nós vamos ter aí, ao estudar esse assunto, a noção de quão perto Cristo está para voltar. E isso vai colocar em nós, incutir em nosso coração o senso de uma preparação, a urgência de um preparo. Amém? E o que representam, irmãos, os 7 selos do Apocalipse? Eles profetizam as características básicas dos 7 períodos que a igreja viveria. E viveu, e tem vivido, né, desde sua fundação até a segunda vinda de Cristo. Então, meus amados, os 7 selos nada mais é ou são do que uma repetição das 7 igrejas, né? Vai lá repetindo ali as fases das 7 igrejas. Então, em resumo, o primeiro selo vem revelando as características básicas da igreja do século apostólico, que foi ali o início, a fundação, né, com os apóstolos. E o 6º selo vai terminar ali falando da segunda vinda de Cristo, chegando, né, a culminação com o 7º selo, que realmente é a segunda vinda de Cristo. Amém? Então vamos começar aqui com a doutrina pura, que é o primeiro selo. Quais são as características básicas do primeiro selo? Apocalipse 6, 1 e 2. Olha o que diz aqui, ó. Abra sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 6, versos de 1 e 2 diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse aqui é o primeiro selo, né? Então, qual é a característica básica do primeiro selo aqui que nós vemos? O branco, né? O cavalo branco com seu cavaleiro, e o branco é símbolo de quê? De pureza. Então, isso quer dizer que, né, essa primeira fase da igreja era uma fase de pureza, de santidade, né? Era um povo ali que realmente vivia a verdade, praticava a verdade. E essa coroa, né, é símbolo de luta e de vitória. Foi uma igreja que foi muito perseguida, uma igreja que lutou muito, né? Foi um período de muita perseguição, mas foi um período de muitas vitórias, porque era um povo que vivia a sã doutrina, tendo como fundamento ali mesmo a doutrina dos apóstolos, né? Então, a época dos santos apóstolos,
coincide aí com a igreja de Éfeso. Nós já estudamos sobre as 7 igrejas, então esse primeiro selo coincide com a igreja de Éfeso. Eles enfrentaram muitas lutas, mas não permitiram que a doutrina fosse imaculada. Enquanto os discípulos dos apóstolos estavam vivos, eles não permitiam que houvessem heresias. Mas, todavia, com o tempo, né, infelizmente, as heresias começaram a entrar. E o apóstolo Paulo mesmo disse, né, deixou a igreja ciente de que isso iria acontecer. Mas, naquele tempo do primeiro selo, que da época da igreja de Éfeso, houve muitas vitórias para Cristo. 3.000 conversos no Pentecoste. Poucos dias depois, houve mais 5.000 conversos, amém? A conversão de Saulo também foi nesse período, e o evangelho a todo mundo conhecido. Colossenses 1, verso 6 e o verso 23 diz que na época daqueles apóstolos, o evangelho foi disseminado em todo o mundo. Amém, queridos? Então, se nós queremos conhecer a doutrina pura de Cristo, devemos estudar a Santa Bíblia, pois nela está escrita pelos apóstolos a época do cavalo branco. Amém, meus amados? Estudando ali a vida dos apóstolos, as cartas, né? Quando Paulo estava ali vivo, João, Tiago, Pedro. Foi um tempo difícil, com certeza, mas foi um tempo de muita pureza doutrinária. Amém? E que permissão foi dada ao cavaleiro do segundo selo, que é o cavaleiro, né, o cavalo vermelho? A gente vê aqui no versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, né? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui, qual foi a permissão que foi dada para o cavaleiro do segundo selo? Foi a permissão de tirar a paz da terra. Nós lemos aqui nos versículos, né? Para que os homens se matassem. Então, a cor vermelha, queridos, a cor vermelha e os símbolos deste selo, né, falam indiscutivelmente de derramamento de sangue. O vermelho já fala isso, né? Sangue, derramamento de sangue. E é o período das 10 perseguições desatadas, né, pelo Império Romano contra os cristãos que preferiam morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos. Então, este selo começa com a morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo? Que no caso, antes de morrer, para se completar o ciclo ali dos 12 apóstolos mortos, foi João, né? São João, que foi ali no fim do primeiro século, né? E chega também até o ano 313, quando o imperador Constantino, em Milão, ele assina ali o edito de tolerância, né? A igreja foi muito perseguida, mas aí, supostamente, Constantino se converteu ao cristianismo, de maneira ali farsante, né? Se converteu ao cristianismo, e em Milão ele assinou o edito de tolerância, para que não se perseguissem mais ali os cristãos, né? Então, esse período coincide com a igreja de Esmirna, tá, meus amados? Então, esse período foi um período de muitas perseguições, tá bom? Muito derramamento de sangue. Aí vem, a verdade começa então a cair por terra. Toda a doutrina dos apóstolos, a verdade pura, né? Aliás, a doutrina pura que foi pregada, que foi ali lançada por Cristo e os apóstolos, começa a cair por terra. E de que cor era o cavalo do terceiro selo? Vamos ver versos 5 e 6 do capítulo 6. Versos 5 e 6 do capítulo 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, né? Tá vendo, meus amados? E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, de que cor que era o cavalo do terceiro selo? Era preto, tá? Era preto. E a negrura
muitas vezes, irmãos, representa na Santa Bíblia as trevas morais, o pecado, a apostasia, o erro, o engano, né? Então, esse período corresponde os anos que vão de 313, tá bom, a 538. São Paulo profetizou, irmãos, acerca do tempo em que se mudariam as doutrinas, né? Por um processo de paganização. Ele profetizou isso. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. A gente pode ver, vamos ler só um texto bíblico aqui. Atos capítulo 20, versos 29. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Atos capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Isso aqui é um estudo bíblico. Nós temos que abrir a Santa Bíblia, tá bom? Capítulo 20, versículo 29. Olha o que diz. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo, irmãos, ele disse para a igreja que isso iria acontecer. E que dentre vós mesmos, o versículo 30 do capítulo 20, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, esse aqui é um texto onde o apóstolo Paulo fala que naquele período, daquele tempo em diante, né, quando ele morresse, os outros apóstolos, né, mais para frente, aconteceria exatamente o que nós temos visto com os nossos olhos, não é? Muitos homens e quem sabe, muitos homens e mulheres disseminando heresias, pregando mentiras, não estão poupando o rebanho mesmo, estão esfolando as ovelhas, não estão nem aí para o que está profetizado a respeito deles mesmos, né? E São Pedro também, irmãos, ele profetizou que um dia a igreja haveria de se corromper. Nós vemos em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Você anota o texto para você ler depois, tá bom? 2 Pedro 2, de 1 a 3. Agora, o que significa uma medida de trigo por um denário? Escassez da palavra de Deus, irmãos, proibida nesse tempo, né? Foi um tempo onde que muitas doutrinas começaram realmente a morrer e entram ali as crenças pagãs, né? Por exemplo, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, Constantino emite a lei dominical mais antiga que se conhece. Então ali começam a se lançar por terra as verdades para vir o quê? As mentiras, o paganismo para dentro da igreja de Deus, né? Agora, uns poucos fiéis remanescentes seguem respeitando a verdade bíblica, graças ao nosso bom Deus que sempre tem ali o remanescente, né? E o azeite, o que significa o azeite? Representa o Espírito Santo. E o vinho representa o sangue de Cristo derramado pelos pecadores, né? Aqui o texto diz assim, né? Apocalipse, vamos abrir lá, voltar para Apocalipse, né? Capítulo 6. Aqui diz que uma medida de trigo por um denário, né? Trigo significa a pura verdade. E 3 medidas de cevada por um denário. Cevada aqui representa erros. Então, quer dizer que o trigo era muito mais caro, era 3 vezes mais caro do que a cevada, porque a cevada, no caso aqui, são as falsas doutrinas, o paganismo. Estava ali, entre aspas, bem barato, né? Queridos, fiquemos atentos. Nós temos vivido um tempo de muitas heresias e a nossa única via de escape para nós não cairmos vítimas das heresias é a palavra de Deus. O nosso professor mais confiável é o Espírito Santo. Amém? E que nome tinha o cavaleiro do cavalo amarelo? Do 4º selo. E a quem ele seguia? Nós vemos nos versículos 7 e 8 do capítulo 6 de Apocalipse. Olha o que diz aqui, ó. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, esse cavaleiro, né, que era o cavaleiro amarelo, qual o nome que ele tinha? Morte.
O nome dele era Morte. E quem seguia ele? O inferno o seguia. A sepultura, né? A morte mesmo seguia. Essa época, meus amados, foi a época da Inquisição. A história chama de Santa Inquisição, porque de santa não tem nada, né? Foi um tempo de muitas mortes, muita perseguição, onde a igreja romana perseguiu, matou, torturou muitos cristãos pela fogueira, aqueles instrumentos de tortura que nós conhecemos pela história. Inclusive, irmãos, a história, ela anda de mãos dadas com a palavra de Deus, né? A gente vê que a história, ela anda de mãos dadas, a Bíblia anda de mãos dadas com a história e vice-versa. Elas não se contradizem. Então, meus amados, esse período corresponde, né? Corresponde ao período que vai de 538, com o decreto de Justiniano, até 1517, né? Que foi o começo ali da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, né? Com John Hus, John Wesley, começaram ali as reformas protestantes. Então, esse período vai de 538 a 1517, tá bom, meus amados? Então, por isso que é muito bom a gente estudar as profecias, porque a gente vai ter ali um apanhado de toda a história da Igreja de Deus, né? Da Igreja de Cristo, o período, o declínio espiritual e o que o Senhor nos pede para fazermos hoje em nossos dias. Então, aqui, nesse período do quarto selo, os cristãos paganizados perseguem implacavelmente o pequeno remanescente fiel, né, à doutrina bíblica. Eles são terrivelmente perseguidos, mas eles se mantêm fiéis. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Agora, quando se abriu o quinto selo, o que foi que São João viu debaixo do altar? Que lhes foi dado? A gente vê aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, né? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Né? Então, até o versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número, né, dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, meus irmãos amados, essa palavra número aqui nem está no original, tá bom? Até que se completassem, né, os seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o que foi que foi visto, que São João viu debaixo do altar? Ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos. A palavra alma aqui, no grego, psique, significa ser vivente, pessoa. Ele não viu as almas desincorporadas, até porque a Bíblia diz, né, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Vocês já leram aquele texto lá de Gênesis 2:7? Criou Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Amém? Então, ele não viu ali uma alma penada, um ser desincorporado, não. Ele viu ali verdadeiramente as pessoas, né, que estavam ali clamando. Aqui diz, né, que eles estavam debaixo do altar. Realmente era no altar que se colocava ali o sangue, né? O altar de sacrifício lá no antigo santuário tinha o altar, e todas as vezes que eles matavam um animal, eles pegavam uma parte do sangue e lançavam à base do altar. Então o João, né, o apóstolo São João, viu realmente debaixo ali do altar o sangue, né? E ele viu ali as pessoas que tinham sido realmente mortas. E aqui diz que eles clamavam, né? Até quando, ó soberano Senhor? Então, a gente entende, irmãos, que a vida ou a alma está no sangue. A Bíblia diz em Levítico 17, versículo 11. Leia lá. Levítico 17, versículo 11. Deuteronômio 12, verso 23, diz que a alma está no sangue. O símbolo é claro. O sangue dos mártires, do pequeno remanescente fiel, que não aceitou a paganização doutrinal, é derramado como um sacrifício ao pé do altar, como mártires, né? Esse sangue simbolicamente clama a Deus. Lembra lá de Abel, quando
quando Deus chegou para Caim, disse assim: Caim, o sangue de Abel clama. Não quer dizer que o sangue estava realmente clamando, né? É até uma figura de linguagem chamada prosopopeia, onde os seres inanimados criam vida. Então aqui é apenas uma figura de linguagem, simbolicamente, né? Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão. Entenderam, meus amados? Então as vestiduras brancas simbolizam o quê? A dignidade que lhes confere a justiça de Cristo, porque realmente eles morreram fazendo a vontade de Deus, servindo fielmente ao Senhor. E o quinto selo, ele vai de 1517 a 1798, começo do fim, né? Então, irmãos, o fim se aproxima. O fim se aproxima. O sexto selo culmina com a segunda vinda de Cristo, né? Por isso podemos adequadamente chamá-lo de o tempo do fim. Nós já estamos vivendo esses tempos, irmãos, o tempo do fim. E quais são os 4 acontecimentos que dão abertura ao sexto selo, ao tempo do fim? Vamos para Apocalipse 6, versos 12 a 13. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Grande terremoto. O sol se tornou negro, como o Saco disse. Primeiro o grande terremoto, né, que foi aí, nós vamos ver que terremoto foi esse. O sol se tornou negro, como o saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, né? Nós vamos ler até o verso 13. Então, é até aqui mesmo onde eu parei. Então, quais são esses 4 acontecimentos que dão abertura ao sexto selo? O grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua tornou-se como sangue e as estrelas caíram, né? Então, o grande terremoto tem sido identificado por muitos teólogos como o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1751. Dali em diante, nós temos pela palavra de Deus e pela história o início do tempo do fim. Amém, queridos? E o escurecimento do sol, que ocorreu, literalmente, está registrado na história, no dia 19 de maio de 1780. E a lua, que se tornou como sangue na noite do mesmo dia. E a chuva de estrelas foi em 13 de novembro de 1833. Diz que nesse dia foi muitas chuvas de estrelas, né? A história conta que realmente foi uma coisa assim extraordinária. Então esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim, o qual terminará com a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, por que razão os infiéis rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas que caiam sobre eles? Vamos ler os versos 14 e 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ora, por que, queridos? Por que razão esses infiéis pedem, né? Rogam desesperadamente para que os montes, as rochas, as montanhas caiam sobre eles? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a resposta que encontramos na palavra de Deus. Então, meus amados, diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora, que oxalá eu e você estejamos incluídos, né? Receberão o quê? A vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão de enfrentar as circunstâncias, né? Infelizmente, vão ter que arcar com as consequências do desprezo. Por isso que nós não devemos desprezar a palavra de Deus. Não devemos desprezar as profecias. Não devemos desprezar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não devemos desprezar enquanto temos a oportunidade de estar na presença do Senhor. Tá bom, meus amados? Para que naquele dia da volta de Cristo, da segunda vinda de Jesus, nós não estejamos entre esses aqui que estarão desesperados,
pedindo que os montes, as montanhas, os rochedos caiam sobre eles, para escondê-los da face do Senhor pela sua segunda vinda. Que outros sinais nos ajudarão a distinguir em que altura do tempo, do fim, nós nos encontramos? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, deixa eu colocar aqui só um marca-texto aqui, em Apocalipse 6, e nós vamos aqui para Mateus 24, que é um capítulo escatológico, né? Lindo, maravilhoso também. Versículo 7, irmãos, olha o que diz aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui, que outros sinais nos ajudam a compreender, a distinguir em que altura do tempo do fim nós nos encontramos? Guerras. Temos vivido isto, irmãos? Certamente. Grandes calamidades, terremotos. Temos vivido isto nos nossos dias? Sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, né? Luta entre o capitalismo e o trabalho. Temos vivido isso em nossos dias? O comportamento distorcido de nossa época, hoje o certo virou errado e o errado virou certo, não é verdade? Nós vimos isso pela palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos últimos dias viveríamos tempos difíceis, trabalhosos, né? E o último sinal a cumprir-se será a pregação do Evangelho eterno em todo o mundo. Mateus 24, 14. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tá bom, meus amados? Então esses são alguns sinais e nós estamos vivendo esses sinais. Isso nos mostra o que, meus amados irmãos? Que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Lucas 21, versos 28. Vamos ver o que está escrito, que nos dá um maravilhoso conselho. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 28. Aqui nós temos um excelente conselho para a nossa vida. Olha o que diz. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, meus amados irmãos? Esse aqui é um excelente conselho, um sábio conselho do apóstolo Lucas para nós. Ao começar a acontecer estas coisas, e nós já estamos vivendo estas coisas, devemos o quê? Exultar e erguer as nossas cabeças, porque a nossa salvação se aproxima. Amém? Antes de se abrir o 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7. Você pode abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 7, você vai ver aqui uma descrição extraordinária, né? Daqueles que farão parte dos 144 mil homens, né? Mulheres aí, fiéis, imaculados diante de Deus. Então, esse capítulo 7, antes de abrir o 7º selo, Jesus interrompe essa profecia e dedica todo esse capítulo 7 para explicar-nos, né? Quem são os que serão salvos. Você precisa ler esse capítulo, né? Que farão os anjos nas frontes dos servos de Deus? Apocalipse 7, versos 2 e verso 3. Olha o que diz aqui. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É necessário que haja um selamento, né? Os anjos selarão a fronte dos servos de Deus. E que sinal é esse? Que selo é esse? Esse será o assunto do nosso próximo estudo, tá, meus amados? Qual é esse selo de Deus, tá? E o que foi que São João viu acontecer no céu ao abrir-se o 7º selo? Quando se abriu o 7º selo, o que foi que São João viu? Capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse silêncio se produzirá por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando os anjos virão com Jesus. Mateus 24, 31. Vamos ler Mateus 24, 31.
Vamos abrir a Bíblia aqui, 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui diz, meus amados, que os anjos farão trabalho na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. É por isso que quando Jesus volta, os anjos também vêm com ele, porque irão recolher. Então, esse silêncio no céu, cerca de meia hora, né, se produzirá por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando os anjos também virão com Jesus para fazer esse trabalho. Alguns têm aplicado a essa meia hora, né, alguns teólogos renomados, estudiosos, né, que tem aplicado a essa meia hora o princípio profético de dia a ano. E dizem que poderá representar uma semana literal, tá bom? É uma das interpretações. Esse silêncio vai ser é mais ou menos uma semana literal. Então, meus amados, o estudo de hoje termina com a vinda de Jesus, com a segunda vinda de Jesus. E nós vimos ali o declínio, né? Todo o processo de declínio da igreja. Vimos também no estudo que nós estamos no tempo do fim, que Jesus está muito próximo de voltar. As profecias estão se cumprindo rapidamente e nós precisamos nos preparar para que Cristo, quando Ele voltar, nos encontre preparados, tá, meus amados? E a minha decisão, e eu espero que venha a ser a tua decisão também, é: creio que Jesus logo voltará para buscar-me e dar minha vida eterna. Por isso, decido, pela graça de Deus, estudar diariamente a Santa Bíblia, respeitar seus ensinos e preparar-me para receber a Jesus em paz. Amém? Que esse venha a ser o meu desejo e o teu desejo, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigada por esses momentos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela beleza da tua palavra, e que nós venhamos ser transformados pela contemplação da tua palavra e da pessoa de Jesus. No nome dele é que oro. Amém.